E aí pessoal, tudo bem? Então nessa videoaula hoje eu vou estar mostrando como corrigir alguns problemas que tem nesse formulário de cadastro de usuário. Uma das primeiras coisas é que esse formulário ele só tem um campo de senha, a senha ela não é mascarada, então que a pessoa digitar aqui ela pode ver. Se o usuário clicar em salvar, ele já vai salvar direto o registro, não vai verificar se existe um usuário cadastrado no banco de dados com o login fornecido, não vai checar se realmente a pessoa digitou a senha certa, não vai fazer confirmação. Tem uma coluna nessa tabela que está mostrando a senha. Então tem algumas coisas que tem que ser corrigidas nela aí. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é trocar esse campo aqui. Se eu vir aqui executar, por exemplo, as senhas todas são visíveis, certo? Tanto aqui quanto aqui. Então o que eu vou fazer? Vou remover aqui ó, esse campo e vou adicionar um campo de senha. Eu vou colocar o campo de senha e vou fazer a vinculação desse campo de senha com a tabela. Então, vincular texto, vou selecionar aqui a minha master table e vou selecionar o elemento senha, certo? Então, está vinculado. Eu vou pegar aqui, para ele ficar inabilitado aqui nesses outros campos, eu posso entrar aqui mesmo no campo de senha, vou lá em propriedades, copio aqui ó, essa lá na aba vinculação, enable, então copio e vou lá e colo no campo de senha. Beleza. Deixa eu executar novamente. Então agora meus campos de senha estão mascarados. Vou adicionar mais um campo de senha aqui para a pessoa poder confirmar a senha. Paleta, campo de senha, confirma a senha. Esse campo de texto, eu vou estar vinculando ele somente na propriedade enable. Então posso vir aqui copiar de novo, vinculação enable, Ctrl C, vou nele lá, propriedades, enable, Ctrl V, certo? E venho aqui, propriedades, apago o texto dele. Bom, então agora eu tenho um campo de senha e um campo de confirmação. Para remover a coluna de senha aqui, vou lá em código fonte, vou procurar aqui meu método construtor, vou usar esse aqui, ó. Aqui no método construtor, que é o mesmo nome do formulário, vou pegar e vou colocar o nome da minha tabela, mastertable.get column model, pronto, remove column model, pronto, remove column, master table ponto get column model ponto get column. E aqui eu vou passar qual que é a coluna que eu quero remover. Então, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, aqui, coluna 3. Nesse caso, remover não quer dizer que eu estou removendo a coluna. Eu estou deixando ela meio que invisível. Eu estou removendo ela do modelo, mas não os dados dela. Vamos lá, executar arquivo. Então agora aqui eu não tenho mais a senha. E quando eu clico aqui, ó,
minha senha está invisível para o usuário ver. Bom, depois que a gente configurou aqui esse campo de senhas e removeu a coluna de senha daqui, a gente vai ter que verificar se os campos estão em branco, se o login que o usuário está fornecendo já tem alguém que está cadastrado no banco de dados e se esses dois campos de senha são iguais. Então, vou criar alguns métodos para isso daí. Então, aqui embaixo, depois do save boot, eu vou criar alguns métodos. Então, o primeiro dele, public boolean existe campos vazios, então, para verificar se existe campos vazios, e aí eu vou testar campo por campo. Então, se o nomeField.getText.exempt, então se o campo nome está vazio, return true. Então existe um campo vazio. Se o loginField.getText.exempt, então se o campo login está vazio, retorna verdadeiro. Se a senha jpassword field.getText.exempt return true. Se esses três campos estão vazios, return false. Posso até verificar, confirma a senha também. Não tem problema. Certo? Então, verificando se os meus campos estão vazios. Depois, eu vou verificar se o campo de senha é igual ao campo confirma senha. Então, public boolean is senhas iguais. As senhas são iguais. Return jpassword field ou ponto getText.equals ponto jpassword field 2.getText. Então, se as duas senhas são iguais, retorna verdadeiro. E o outro método é para verificar se já tem usuário cadastrado no banco. Então, public boolean existe user usuário do banco, por exemplo, usuário cadastrado. Nisso daqui a gente vai precisar fazer uma consulta no banco de dados. Então, vou criar uma query, vou fazer a importação do pacote. Query y é igual ao entity manager ponto create query. E aí eu vou criar uma query select do usuário where o ponto login igual ao login. Então essa variável login aqui, esse parâmetro, vou preencher ele agora. Então query ponto set parâmetro login igual a login field ponto getText. E aí eu vou retornar return query ponto
get resultlist diferente de photo size aqui, ponto size. Esse get resultlist vai retornar do meu banco de dados todos os usuários, todos os registros que atendem essa consulta, então todos os usuários que possuem o login informado, certo? E aí eu estou contando, então se veio um usuário do banco, então o size vai trazer 1. Se tem 3, vai trazer 3. É óbvio que nunca vai poder ter 3, nenhum. Mas aqui eu não estou comparando 0, estou comparando com 1. Por quê? Porque sempre quando eu dou um insert e eu começo a preencher por estar vinculado, ele vai pegar no meu Entity Manager e já vai trazer o usuário em questão, pelo menos o que eu estou acabando de digitar. Então eu estou comparando diferente de -1 para descontar esse usuário que eu acabei de criar, certo? Porque senão ele vai pegar e vai contar sempre que pelo menos existe um, que é o que eu estou criando agora, que eu ainda não salvei. Isso que às vezes fica mais claro a hora que a gente for executar o programa. Então, vamos lá. Deixa eu só confirmar, então, se existe, então vai ser diferente de 1. Então tem que retornar só 1, ou menor que 1. Menor ou igual a 1 daria certo. Menor ou igual a 1 daria certo também. Beleza. Bom, pessoal, feitos os métodos, então, para verificar se já existe um usuário cadastrado no banco, para verificar se as senhas são iguais e para verificar se os campos estão vazios, a gente vai começar a verificar esses dados, usar esses métodos. Só que antes aqui, para mim verificar, deixa eu voltar aqui no projeto. Complicado, não está respondendo, está lento. Foi. Para mim verificar, o NetBeans, quando ele cria o formulário, ele permite que eu cadastre vários usuários. Só depois, então, para mim salvar. Para mim, se eu deixar com que ele insira vários usuários e depois eu vou checar para todos eles, eu vou acabar tendo algum problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em inserir e aí o usuário ele vai ter que salvar para poder inserir um outro registro. Eu não vou deixar com que ele insira vários registros e salve por último. E no momento que salvar, então eu vou fazer esses testes, checar se está tudo ok, certo? Então, primeira coisa, para bloquear que ele insira vários registros. Então, vou vir aqui em código-fonte, vou criar uma variável aqui em cima, um atributo, private boolean pode inserir igual a true no começo, porque ele acabou de abrir o formulário. Então vamos pensar que ele acabou de abrir o formulário, ele pode inserir alguma coisa. E aí eu vou lá no método inserir e vou verificar se ele pode inserir. Então faz tudo isso daqui que tem que fazer e marco pode inserir como falso, certo? Se eu quiser até melhorar aqui, posso deixar o meu botão inabilitado. Pode inserir. Beleza. Então, se ele pode inserir, eu insiro e falo que agora ele não pode inserir mais. Bom, lá no salvar, eu vou fazer o que? Eu vou pegar e vou verificar as informações. Então, existe campos vazios? Então, se existe campos vazios,
eu vou exibir uma mensagem de erro para a pessoa. Se não existe, eu vou salvar os dados. Se não existe, eu salvo. Se existe, eu dou uma mensagem de erro. JTopenChampaign.showMessage preenche os campos obrigatórios. Erro. JTopenChampaign.errorMessage. Então, se existe campo vazio, dá essa mensagem de erro aqui. Se não existe campo vazio, salvo. Se não existe campo vazio, eu vou verificar se existe usuário. Então, se existe usuário cadastrado, eu não posso salvar. Se não existe, eu salvo. Então, se não existe usuário, eu salvo. Se existe, vou dar uma mensagem de erro falando que já existe um usuário cadastrado. Então, já existe um usuário formado. E por último, eu vou verificar se as senhas são iguais. Então, se senhas iguais, se as senhas são iguais, então eu salvo. Se elas são diferentes, eu vou mostrar uma mensagem de erro. Senhas são diferentes. Senhas não são iguais. Beleza. E se ele passou por esses 3 ifs aqui, eu vou pegar e colocar o comando para salvar aqui dentro. Formatar. Beleza. Bom, se ele conseguiu executar isso daqui, eu vou fazer o que? Ele pode inserir novamente e o botão inserir .set enable pode inserir, então fica verdadeiro de novo, pode inserir. Bom, aqui eu também tenho que modificar o botão cancelar. Então vamos supor, a pessoa clicou no botão inserir, vai inabilitar, ela não pode inserir mais enquanto ela não salvar o registro. Só que se ela cancelar, ela não quiser salvar, o botão inserir tem que voltar a estar habilitado. Então vou pegar isso daqui, pode inserir e colocar também no botão aqui do delete, é este do cancelar, do refresh. Aqui. E aí, só formatar, beleza. Então, vamos testar. Executar arquivo. Beleza. Vou clicar em inserir. Então, inabilitou o botão inserir, não consigo inserir mais nenhum. Vou clicar em salvar. Preenche os campos obrigatórios. Vou lá preencher seu nome. Preenche os campos obrigatórios. Vou preencher aqui, ó. Tem um login que chama Ivan. Então, Ivan. Preenche os campos obrigatórios. Salva qualquer coisa. Confirma a senha qualquer coisa. Salvar. As senhas não são iguais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salvar. Então, ele salvou, verificou se as senhas não são iguais, mas no usuário que ele permitiu
que eu cadastrasse dois usuários com o mesmo login. Vou clicar em excluir um deles. Aqui ele deu um probleminha, porque ele deixou cadastrar e na hora de excluir, agora ele não deixa excluir. Tá aqui, ó, tem dois usuários com o mesmo nome, vou deletar o delete usuário, where login igual então removi o usuário. Vamos ver por que ele, se não existe usuário cadastrado. E aqui, verificar. Retorne quer ponto size se for igual a 1, menor ou igual, torna verdadeiro. Quer dizer que existe. No caso aqui é maior. Peraí. O próprio que já vai estar, que eu acabei de cadastrar um. Então, se o tamanho for diferente de 1, é falso. Então não existe. Se for igual a 1, então verdadeiro. 1 é diferente de 1? Não, é falso. Se for 2, então 2 é diferente de 1, é verdadeiro, então existe. Vamos deixar o diferente aqui para testar. Vamos lá, executar arquivo. Inserir. 1, 2, 3. Já existe um usuário com login informado. Vamos mudar aqui, vamos supor que eu José. Já existe usuário com login informado. Vou mudar aqui em novo login. Então agora não tem nenhum com esse novo login aqui. Vou salvar, assim eles não são iguais. Agora se eu pôr 1, 2, 3, salvou. Clicar em cancelar. Então tá aqui meu registro. Eu vou excluir isso daqui. Vou excluir. É só no excluir que ele está exibindo essa mensagem aqui, ó. Já existe um usuário com login informado. Beleza. Então vamos só dar uma corrigida aqui. Acontece delete. Então no delete eu mando salvar. Bom, vou pegar só essa parte aqui, ó, que é o código responsável por salvar. Vou colocar em outro método. Então vou recortar, vir aqui, public void salvar. Vou colar aqui. E aqui dentro vou chamar o método salvar. Certo? Então copiei o código que estava aqui e pus dentro do método salvar aqui, ó. Então formatar.
E aqui no método delete, em vez de eu dar um save do clique, eu chamo só salvar. Aí. Vamos lá, executar arquivo. Abriu, conseguiu. Cadastrar Ivan. Já existe um usuário com esse login. User. Salvar a senha não são iguais. 2, 3. 2, 3. Salvou. Vai cancelar. Vou remover aqui esse usuário. Excluir. Excluir sim. E aí ele vem e remove o usuário normalmente, sem erro nenhum. Bom, então com isso a gente conclui esse formulário aqui de cadastro de usuário. A gente poderia até estar fazendo outras coisas, talvez você está aqui com uma coloração diferente, por exemplo, para indicar que os campos são obrigatórios, mas isso daí eu deixo para vocês trabalharem depois. Então, até a próxima aula.